Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje vamos falar sobre proteção cibernética, a segurança da informação gerada pelo ambiente virtual que tem como objetivo a assistência contra ameaças online. A dissertação é do mestre em poder legislativo Carlos Pomajerski. Ele fez uma comparação das legislações do Brasil e dos Estados Unidos e traçou lacunas e possíveis soluções nesses dois sistemas. Análise comparativa entre as legislações adotadas nos Estados Unidos e no Brasil referentes à defesa cibernética. Dissertação apresentada ao Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados como exigência para obtenção do título de mestre profissional em poder legislativo. Sobre orientação do professor doutor Cristiano Ferri Soares de Faria. A rede mundial de internet acabou crescendo a ponto de fazer parte da vida da maioria dos cidadãos do mundo e se tornando a principal fonte de pesquisa e inovação nas mais diversas áreas. Ocupa também grande destaque em empresas privadas e no setor público. Diante de tamanha relevância, os ataques cibernéticos são um risco concreto à população mundial, podendo afetar infraestruturas críticas indispensáveis à vida das pessoas, desde atendimento hospitalares até o funcionamento de sistemas bancários e governamentais. E para debater este assunto com a gente, participam do programa o doutor em Ciência da Computação, Jorge Fernandes, e o mestre em Ciência Política, Alexandre Ferro. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui no Academia. E eu já peço ao Carlos que faça uma exposição inicial para que o espectador possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, viu, Carlos? Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço pela oportunidade e vamos passar então ao conteúdo. Como foi falado anteriormente no VT, nós temos essa situação, digamos assim, em que hoje em dia o crescimento de um país, o desenvolvimento e assim por diante, ele passa muito pela internet, tanto que dados dizem que pesquisa e desenvolvimento está muito atrelado a isso. Então, nós precisamos ter uma regulação e legislações próprias para que exista esse crescimento, esse desenvolvimento no país, né? Também sabemos que ataques cibernéticos, eles acabam gerando muitos danos. Alguns autores, inclusive comentam no meu trabalho, dizem que esses ataques cibernéticos eles podem ser mais nocivos, inclusive, do que uma bomba nuclear, né? Então, só para a gente ter uma noção, existem nos Estados Unidos, né, mais de 15 mil redes conectadas e 7 milhões de dispositivos, todas essas ligadas ao sistema governo, defesa, enfim, infraestrutura crítica, né? E o que é infraestrutura crítica? É algo que seria de recurso essencial para o Estado, né? de linhas gerais, como, por exemplo, uma hidroelétrica, enfim, todas essas estruturas, né, que compõem e garantem, né, os serviços do Estado. Eu fiz uma análise comparativa entre a legislação brasileira e estadunidense. Por que eu escolhi os Estados Unidos? Escolhi os Estados Unidos porque os Estados Unidos, primeiro, foi o país berço da internet, onde tudo começou. Além disso, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa em campo, né, fazer o sanduíche do meu mestrado na Universidade de Harvard, e lá existem, digamos assim, estudos muito aprofundados sobre o tema, então é uma boa oportunidade. Outra coisa, se analisarmos a legislação do país, dos Estados Unidos, eles estão basicamente sempre na vanguarda, né? Desde ali dos ataques de 11 de setembro, a legislação ela se preocupou muito em desenvolver todos os critérios de segurança. A minha dissertação fala sobre defesa, que é um pouquinho mais amplo, que seria na questão de âmbito nacional, né? Então, mais ou menos esse seria, assim, em linhas gerais, a delimitação do meu trabalho. Bom, dá já para a gente de cara assim, sair com essa resposta, qual seria o melhor sistema, qual prevalece? É muito difícil a gente dizer assim, qual seria o melhor. Existem alguns critérios que eu usei para comparação,
né? E eu acredito que os Estados Unidos, pelo próprio investimento, então o investimento deles é muito maior, pela própria histórico, digamos assim, de ter o início da própria internet, da defesa e assim por diante, e a própria preocupação, daria em linhas gerais para dizer que eles estão mais avançados do que a gente. Mas é claro que existem coisas boas aqui no Brasil também, né? E a gente também tem uma preocupação crescente e vê-se que o governo brasileiro ele está evoluindo bastante, né? Mas a gente pode aprender bastante com eles, se é melhor ou se é pior. Eu acho que a gente tem que analisar os aspectos, determinados aspectos, mas podemos aprender sim com os Estados Perfeito, Unidos. Carlos. Vamos então chamar a nossa primeira rodada de perguntas. Perfeito. Eu converso aqui com Alexandre Lima Ferro, mestre em Ciência Política. Por favor, faça a sua primeira questão para o Carlos. Seja muito bem-vindo. Olá, Matula. Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar o Dr. Jorge, que está aqui presente, cumprimentar o nosso mestre, que apresentou esse brilhante trabalho. Parabéns, né? Quero parabenizá-lo porque o trabalho ele traz um diagnóstico, né? Quando você compara a legislação americana e brasileira, a gente percebe na leitura o quanto o cidadão americano ele respalda as instituições responsáveis pela segurança e o quanto ele se preocupa também com a proteção dos dados pessoais, com as garantias do cidadão. Quando a gente faz um paralelo, se a gente analisar a legislação brasileira antiterrorista recente, se a gente estudar as notas taquigráficas, nós vamos ver que o quanto o cidadão brasileiro abre mão de suas garantias para que o Estado lhe dê segurança nesse campo. Você cita Montesquieu, né, e mostra a preocupação de Montesquieu, que coloca que o Estado tem o potencial de invadir as garantias do cidadão, por isso há que se ter um sistema de contrapesos, há que se controlar os poderes do Estado. E a minha pergunta vai no campo das parcerias público-privadas, né, porque o Estado nasce para trazer garantias para o cidadão, segurança para o cidadão, e o cidadão abre mão de parte de suas liberdades para ter em troca essas garantias, essa segurança, né? O quanto o cidadão americano abriu mão de suas garantias, né, da privacidade, naquelas parcerias público-privadas, né, que foram propostas por Obama em 2013, e houve muita discussão, muita polêmica, né, a participação de empresas privadas como Google, Microsoft, né, fornecendo dados do cidadão de que tinham posse para o Estado, para que o Estado use esses dados para fins de inteligência, para fins de segurança e para fins de defesa. O quanto o americano respalda essas instituições voltadas para a segurança e o quanto o cidadão americano está preocupado com suas garantias individuais. E no Brasil, nessa comparação, né, o quanto as instituições são respaldadas, são empoderadas pelo Estado, pelo cidadão, por meio dos seus representantes legais, e o quanto o cidadão brasileiro está preocupado com suas garantias e se ele quer ou não abrir mão de parte de suas garantias para ter segurança em contrapartida. Então, vamos lá. Essa questão eu acredito que seria já para um doutorado, né, para uma tese de doutoramento, e é de fato muito relevante, muito importante e bastante atual, né? Primeiramente, a gente tem que analisar que os nossos sistemas legislativos brasileiro e o estadunidense são bastante diferentes. Pegamos a nossa Constituição brasileira, artigo 5º, direitos e garantias fundamentais. Existe um rol muito grande, né? Enquanto que a Constituição estadunidense são apenas alguns artigos, né? Então, houve, na época do governo Obama, uma proposição que tentou, digamos assim, não digo invadir, mas retirar alguns direitos até então conquistados, né, dos cidadãos, e teve, digamos assim, uma rejeição no Congresso, né? E hoje em dia o governo Trump ele já previu um sistema de, até inclusive no texto, se não me falha a memória, está como delação premiada com as empresas, Google, Microsoft, todas essas empresas privadas, que são as empresas que hoje em dia têm os dados das pessoas, analisam conversas, muitas vezes até escutam com inteligências artificiais que são ativadas por voz, então que reconhecem o que a gente está falando, quais são as palavras, assim por diante.
Então, o governo Trump estaria propondo uma questão de delação premiada para, se por acaso fosse detectado alguma ameaça na segurança e na defesa nacional, né? Lá é muito mais fácil de operacionalizar esse tipo de coisa, porque os direitos e garantias, eles estão, digamos assim, de uma forma mais difusa, porque não existe um rol taxativo, como nós temos aqui no nosso artigo 5º, né? Mas, aqui, eu diria que, justamente por ter esse tipo de Constituição, e aí eu acredito que é uma coisa que nós precisamos pensar bastante, óbvio, temos a questão histórica também, pois viemos de um regime militar, e o regime militar que restringiu muito os nossos direitos e garantias. Então, o que aconteceu? Nós colocamos várias garantias, mas numa situação de guerra cibernética, né? E que eu acho que num estado de guerra, e muitas vezes a guerra cibernética é uma coisa que ela é tão imperceptível, né? Imagine vocês de que teremos células, grupos e terroristas por aqui no Brasil, e justamente pela nossa proteção exacerbada constitucional, a inteligência não possa fazer investigação, não possa ter um sistema de parceria e, digamos assim, uma troca de informação, né, entre o âmbito público e privado. Não, na minha opinião, não é a questão de que os americanos deram mais direitos ou abriram mãos de mais direitos para o governo estadunidense e os brasileiros querem os seus direitos resguardados, mas sim pelo próprio texto normativo, que a gente precisa entender o seguinte, e por isso que eu analisei a legislação, é que a legislação, ela dá contorno a todo o sistema. As leis criam as instituições, as leis dão o formato das instituições e as leis regulam as ações do nosso Estado. Então, por isso é muito importante a gente estudar, conhecer e talvez aperfeiçoar o sistema legislativo. Excelente pergunta, uma pergunta que a gente poderia passar a manhã inteira discutindo somente ela, e eu acho que sim, como foi feito nos primórdios do Estado, em que o ser humano, em que o cidadão cedeu alguns direitos para que o Estado o protegesse, hoje em dia, nessa questão em que a guerra também está se modificando bastante, né? Mudando suas características, como aconteceu o caso do Stuxnet, que é um vírus que acabou com as usinas nucleares do Irã, né? A gente tem que rever algumas coisas, talvez até mudar o nosso sistema constitucional, mas seria algo para se aprofundar, até porque são direitos a muito custo conquistados. Perfeito. A gente vai fazer uma pausa agora, mas no próximo bloco a gente volta com a questão do Jorge Fernandes para o Carlos. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui na Academia. Já, já. Estamos de volta com o programa Academia. Hoje falando sobre proteção do mundo virtual, o que dizem as legislações do Brasil e dos Estados Unidos sobre o tema. A dissertação é do mestre em Poder Legislativo Carlos Pomajeski. Estão aqui com a gente o doutor em Ciência da Computação, Jorge Fernandes, e o mestre em Ciência Política, Alexandre Lima Ferro. Bom, no bloco anterior, eu fiquei então de passar a palavra para o Jorge Fernandes. Seja muito bem-vindo. Faça a sua questão, por favor, por Carlos. Muito obrigado, Matula. Obrigado pela oportunidade de discutir esse tema tão complexo, né? E eu parabenizo o Carlos pelo trabalho e pela coragem de enfrentar esse assunto, que é cheio de nuances, né, muito complexas, né? E eu começo pela dificuldade que eu percebo como acadêmico de separar o conceito de segurança e defesa e qual é o papel de cada um deles nesse processo, né? É algo realmente muito complexo no tema da informação, dos sistemas de informação, né? E eu começo colocando uma questão de que esse termo cyber, né, ele foi apropriado né, para designar todo um conjunto de questões ligadas aos sistemas de informação no campo
da segurança e da defesa contra ataques, né? Mas que, de fato, a base conceitual teórica deste assunto no campo, pelo menos da informática, da computação, né, é exatamente dos sistemas de informação e da comunicação. E quando a gente entra no cerne do termo cyber, né, do cybernetics, criado na década de 40, né, mas com raízes em estudos também na Rússia na década de 20, né? Então, esse desenvolvimento conceitual de como você opera com a informação e a comunicação de forma estratégica a operar efetivamente em determinadas situações, né? Isso está na base do conceito da cibernética, né? E aí a gente vem com esse espaço da segurança e a defesa e a dificuldade de situar isso exatamente porque o termo defesa historicamente ligado ao campo militar, né? E a segurança ligado a mais um aspecto civil ou individual, né? Do individualismo das entidades que têm segurança, mas a defesa num conceito mais amplo de sociedade, de nação e de território, né? Então, esse assunto é um assunto novo, né, do ponto de vista dos ataques, que vem a partir da constituição da internet como um espaço de convivência entre entes públicos e privados, que ocorreu na década de 90, né, aproximadamente, se consolidou. Então, a gente está falando de um fenômeno aí que se manifesta, de fato, nos últimos 20 anos, né, esse domínio cyber, né? E aí, a gente tem, no caso dos Estados Unidos, né, um país muito dinâmico em termos de empreendedorismo, uma quantidade imensa de informações e de livros e de publicações sobre essa questão. E no Brasil nós não temos esse avanço, né, claro, dimensão do mercado de informação e comunicação norte-americano. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você viu dificuldades no acesso a informações que permitisse pautar a você o cenário brasileiro ou o cenário norte-americano? Como é que você compara a disponibilidade de dados para fazer a sua pesquisa, né? E eu queria que você falasse sobre o método, né? Assim, quer dizer, você trabalhou com pesquisa bibliográfica, mas você complementou com alguma entrevista ou dados para poder enriquecer mais esse assunto que é tão dinâmico ou outras publicações? Bom, vamos lá, né? Vamos dividir aqui. Eu acho que a dificuldade maior nem seria o acesso à informação, né? Que hoje em dia, com o Google, não existe mais cidade das trevas. A gente não fica mais na dúvida de nada. Fica, o que é, não sei o que, eu vou perguntar para o Google, né? Sim. Mas, claro, a gente tem o Google, até o Google acadêmico, né? Que também facilita nesse sentido. Eu vejo que sim, existe publicações maiores nos Estados Unidos, um material maior, até pela questão do estudo, do desenvolvimento e talvez do próprio estágio e preocupação que eles tiveram, né, nesses recentes 2 ataques de 11 de setembro. E aqui no Brasil também existem ótimos pesquisadores que falam sobre o assunto também. Óbvio, numa escala menor, mas muito bons também, e pessoas que realmente eu acabo citando no trabalho, assim, vejo que fizeram um trabalho bastante rico, né? Mas aqui, e não só aqui, eu acho que nos Estados Unidos também, quando a gente fala de defesa, né, quando falamos de defesa, e basicamente, e eu traço esse paralelo, e no meu trabalho eu digo, olha, defesa é isso aqui, segurança é isso aqui, por mais que elas muitas vezes acabem se confundindo, né, ou tendo uma linha muito tênue de diferença entre as duas, a gente tem que saber a diferença, né? Por mais que seja tênue. Quando se trata de defesa, existem dados que são sensíveis. E a partir do momento que existem dados sensíveis, a gente tem a dificuldade de pesquisar, né? O pesquisador é aquela pessoa que tem a curiosidade, vai atrás e muitas vezes acaba esbarrando. Várias das portarias do Exército que eu abri aqui, por exemplo, para estudar, tinha uma boa parte, várias páginas em branco, né, de propósito, porque eram dados sensíveis. Então, muitas coisas, talvez a gente está analisando ali e pensa, olha, está faltando isso, está faltando aquilo, mas na verdade não falta. Talvez não seja bem assim, porque muitas coisas a gente não tem acesso, né, a essa informação. E aí, na questão, se eu... Você complementou com... Complementei, com entrevistas e tal.
Então, na verdade, eu fiz essa pesquisa em campo, né? Eu participei mais de alguns eventos, algumas palestras, etc. Mas eu acabei fazendo uma análise, primeiro da legislação, depois da estrutura, que foi criada por essa legislação, né? E o trabalho, se eu entrasse por mais entrevistas e digamos assim, pesquisa de campo, ele ficaria muito extenso e muito complexo. Eu já tive algumas, digamos assim, algumas recomendações do orientador. Olha, eu acho que o trabalho está um pouco técnico demais, complexo demais, vamos tentar facilitar um pouco essa linguagem, né? Então, a gente tem que se preocupar também com isso, porque quando você está trazendo uma coisa nova, né, tanto que no começo da minha dissertação, eu faço um capítulo inteiro só de digamos assim, conceitos preliminares. Porque a pessoa que nunca leu, ela vai ter que ir lá, ela vai ter que saber o que é segurança, vai ter que saber o que é defesa, o que é cyberataque, o que é infraestrutura crítica, o que é... Pois é, então é um mundo novo. E realmente, quando eu falo é um mundo novo, e aí eu me lembrei do Admirável Mundo Novo, a internet, como o doutor falou, e esses fenômenos têm menos de 20 anos. Então, realmente, assim, a gente não está familiarizado. Eu me recordo de uma entrevista que fizeram ao Bill Gates, na década de 90, e perguntaram para ele, e aí, o que é internet? O que dá para fazer na internet, sabe? Então, as pessoas nem sabiam o que era internet. Hoje em dia, a gente sabe o que é internet, mas a gente não tem noção ainda do que a internet pode fazer. Ótimo. Bom, eu peço uma outra questão do Alexandre, por favor, mais uma questão. Vamos lá, vou ser bem objetivo para dar mais tempo aqui para o nosso mestre, né, que tem tanto conteúdo para nos apresentar. Do estudo que foi feito, da comparação feita entre a legislação americana e a brasileira, na leitura ali a gente percebe uma diversidade de modalidades de ataque e de vulnerabilidade, de ameaças a que essas nações estão submetidas. Então, vem do cyberterrorismo, a ameaça a infraestruturas críticas, até os crimes contra o patrimônio também, e no campo da inteligência, uma série de ameaças e vulnerabilidades, né, uma disputa internacional por capital estratégico no campo tecnológico, científico, econômico e tudo mais. Que ameaças mais importantes você identificou na pesquisa que o Brasil está submetido? Quais são as principais ameaças? Olha, eu acredito que são as ameaças de inteligência mesmo, né? E nós tivemos alguns fatos que ocorreram, por exemplo, no governo passado. Nós tivemos a invasão da Petrobras, tivemos a invasão do sistema do INSS, tivemos a questão da invasão do próprio e-mail da ex-presidente Dilma. Esse governo aqui, nós tivemos o hackeamento do ministro da Justiça, né? Então, esse tipo de ameaça, de uma forma mais latente, mas nós não podemos nos esquecer das ameaças de guerra mesmo, que seriam as infraestruturas críticas, né? Imagine vocês, um hacker invadir o sistema de Itaipu, abrir as comportas e acabar com metade do Paraguai. Enfim, né, coisas que podem acontecer, ou gerarem um apagão, um blackout, acabar com o nosso sistema de internet. Claro que isso em casos mais extremos. Então, primordialmente, as ameaças de inteligência e num segundo plano, talvez, algo mais agravado, infraestrutura críticas. Você acha, Carlos, que o sistema brasileiro tem muito a aprender com o americano e se acha em que sentido? Eu acredito que a gente pode aprender, sim, não só com o americano. O meu foco foi americano, mas eu acho que todo, né, como foi citado, a União Europeia, tem alguns países eslavos que estão muito avançados também no assunto. Eu acho que a gente poderia aprender com eles, na minha opinião. Eles têm um sistema de inteligência unificado, um único chefe, com compartilhamento, então acho que isso é muito importante. Eles têm uma ligação, digamos assim, uma linha direta entre o legislativo, o executivo e o orçamento, e isso também é muito importante. Nós enfrentamos problemas graves na instalação do CID Cyber aqui no Brasil, porque por mais que ele tivesse sido idealizado, precisava de chancela presidencial. Quando conseguia a chancela presidencial, não conseguia aprovar porque não tinha orçamento, não tinha passado no Ministério do Planejamento, entende? Então, com essa conexão, eu acredito que o desenvolvimento seja muito maior. Eu acho que isso seria o principal, sabe? Aí, óbvio, né, troca de tecnologia,
também, né? Mas isso seria, na minha visão, o principal. Dr. Jorge Fernandes, mais uma questão. Sim, essa questão, às vezes, da falta de informação, né, leva a gente a imaginar que nós estamos num nível muito defasado em relação, por exemplo, a outros países como os Estados Unidos. Mas eu queria, né, chamar a atenção para um programa importante trabalhado dentro do CDCiber e dentro do Comando de Defesa Cibernética, né, que é uma estrutura, digamos assim, mista, né? No entanto, ele atua junto ao Ministério da Defesa, né? E lá dentro dele as 3 forças convivem em 3 unidades distintas, o CDCiber, né, sob o comando do Exército, tem uma área de investigação e inovação, né, ligada mais, se não me engano, à aeronáutica, e uma outra mais operacional, né, de operações ligada à Marinha. Então, hoje há um convívio das 3 forças militares dentro de uma estrutura de comando integrado, e isso é uma grande inovação que foi trazida nos últimos anos, né, e um trabalho muito interessante feito no âmbito da defesa cibernética no Brasil é o Guardião Cibernético, que é um trabalho que foi feito em 2018, começou a primeira etapa. Agora, em 2019, uma outra atividade de exercícios integrados muito importante, trazendo a integração dos operadores de algumas infraestruturas críticas nacionais, como a de energia, né, a nuclear e a financeira. E neste ano de 2020, está previsto o Guardião Cibernético 3, que vai integrar as infraestruturas críticas de água, né, e outros grupos. Então, é um exercício muito interessante, né? Existem algumas publicações que podem ser encontradas online que mostram que, assim, o esforço, né, a partir de 2008, com a definição da nova Estratégia Nacional de Defesa, né, esse campo cibernético realmente avançou muito, no meu entendimento, nos últimos 12 anos, sobretudo do ponto de vista da cooperação interagências, né, que é o grande problema que a gente tem da resposta cibernética, né, que é como você cooperar com várias agências para resolver os problemas das crises que ocorrem, né? E nesse sentido eu destaco que nós estamos bem avançados, né? Embora aí eu creio que a nossa vulnerabilidade mesmo é devido a não termos um parque industrial, né, de informática, e o que nos deixa à mercê de que as nossas plataformas tecnológicas são oferecidas, né, por diversos fornecedores estrangeiros, né, e a gente precisa realmente desenvolver aqui no Brasil a indústria de informática, né, e existem planos para isso que estão ocorrendo. Então, eu creio assim, que é um cenário que vai se desdobrar bastante nos próximos anos aí. Perfeito. Carlos, mais alguma... Eu fico muito feliz saber disso, né? Até porque a pesquisa ela foi iniciada em 2018, então essas coisas também estavam acontecendo em 2018. E foi possível analisar, por exemplo, quando o CDCiber, que é uma autarquia, né, subordinada ao Exército, foi criada, ela não previa essa interligação com as outras forças e assim por diante. E até, inclusive, na minha pesquisa eu coloco o gráfico, né, do Exército, daí muitas das estruturas que estão idealizadas lá, elas estão assim, quando aprovadas ou quando, né? Então, se vê que existe um movimento e uma tendência de crescimento, mas ainda a coisa está germinando. E fico muito feliz em saber e também fico à disposição, né, de mandar, enviar essas informações, porque eu acho que o meu trabalho ele é muito prático. Pelo menos olhar lá e dizer assim, ó, lá é assim, se a gente puder aprender um pouquinho com isso aqui, ou modificar um pouquinho isso aqui, a gente vai acrescentar muito, né, na questão da nossa defesa e, por consequência, a segurança também. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Carlos Pomajeski, mestre em Poder Legislativo, doutor em Ciência da Computação, Jorge Fernandes, mestre em Ciência Política, Alexandre Lima Ferro. Muito obrigado por virem aqui a gente fazer essa discussão tão boa. A Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste de programas anteriores na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.